Você também tinha medo dos seus 30 anos? E eu era essa pessoa. Até que eu fiz 30 anos ano passado. Ontem, dia 6 de agosto, eu fiz 31. Parabéns! Obrigada, gente. Vocês são os fofos. Mas hoje o sentimento que eu tenho é totalmente diferente. E eu vou te contar o porquê. Eu acho que os 30 anos podem ser os melhores anos da sua vida. Bom, mas eu estou já começando o dia trabalhando, então enquanto eu vou gravando esse vídeo, vida real, tenho um monte de coisa para fazer hoje, mas eu vou conversando e falando sobre esses pontos. Hoje meu dia começou captando o Rodrigo da Coffee aqui na Pan-Americana. Aí eu já juntei com uma reunião com o Rodrigo do Preto, que é outro cliente. Aí agora eu vou correr para conseguir gravar esse vídeo. E aí depois, às 3, eu preciso fazer outra reunião. E depois às 5 eu tenho outra reunião. E às 6 eu tenho outra reunião. Agora são 2 horas da tarde. Eu preciso gravar esse vídeo e ir até a Vila Madalena para encontrar com o Luiz e o Rafa, que é um outro amigo nosso. Jesus, eu tô com muita coisa para fazer em agosto. Essa daqui é a passagem literária, que é uma passagem entre um lado da Consolação pro outro. Que também dá acesso ali na parte da Paulista e tal. Eu gosto de passar aqui, que eu acho uma coisa meio... Fizeram como se fosse uma instalação de arte, sebo, uma ocupação para que as pessoas de fato não tenham mais medo de passar por aqui, sabe? Eu acho bem legal. E eu achei até um pouco poético, sabe? Meio metafórico, igual a nossa passagem dos nossos 20 para os 30, sabe? É uma entrada que te dá um leve medo, mas que quando você tá dentro dela, você se sente assim, parecendo em outro lugar e você começa a ver quão bonito é, sabe? Ai, que lindo esse take, eu amei. Acho que um dos questionamentos que as pessoas mais fazem quando elas vão entrar nos 30 anos é: putz, eu já tô velha, o meu corpo já não vai ser mais tão bonito. Ou que eu tô atrasada na vida porque eu não tenho uma carreira sólida, uma casa própria ou então filhos. E o pior de tudo é você escutar isso de uma forma muito natural, porque tá vindo de pessoas próximas de você, sabe? Ou até mesmo uma concepção geral da sociedade, que o ideal é você ter tudo isso quando você faz 30 anos. Já vou te falando que não. O meu primeiro aprendizado dos meus 30 anos foi que você nunca tá velha pra recomeçar. Esse canal, principalmente o começo dele, né? Faz um mês que eu tô com esse canal, mas tudo bem, né? Os primeiros vídeos desse canal foi falando sobre a minha transição de carreira e isso eu passei basicamente pelos meus 30 anos, entre os meus 29 e os meus 30. Foi exatamente isso, eu ver que não tá tarde para você recomeçar. Acho que não somente nessa questão profissional, mas no geral a gente tem essa percepção de que a gente precisa seguir sempre uma linha do tempo padrão que não necessariamente vai funcionar para todo mundo, sabe? Até porque eu vejo assim que nos 20, nessa fase dos 20 anos, você tá ali terminando uma faculdade ou até mesmo se especializando, fazendo alguma coisa ali para entender o que você quer fazer da vida, começando a entrar no mercado de trabalho e, na verdade, você tendo experiências de o que é ser um adulto, entendeu? E nos 30, você já tem isso muito mais claro na sua cabeça, o que acaba abrindo também espaço para você se questionar, sabe? Se você tá fazendo o que você gosta, se é o que você quer fazer pro resto da sua vida, o que também não acho que é o que acontece, sabe? Acho que a gente nunca vai fazer uma coisa só pra vida toda. Então é muito comum você ver pessoas que estão ali pelos seus 30, 40 anos, pensando, putz, acho que eu quero fazer alguma coisa diferente da minha vida, sabe? Eu falei um pouco mais sobre como foi a minha transição de carreira em outro vídeo. Se você quiser saber exatamente como foi, só um resumo de que no final, pra mim, tá sendo uma realização, assim, sabe? E pode ser que eu mude mais pra frente e tá tudo bem. Hoje eu tô super feliz, assim, no que eu tô fazendo e também eu tô sempre buscando
melhorar, entender mais, sabe, sobre o que eu tô fazendo. Agora eu tô indo numa padaria que tem aqui perto, nos Jardins, porque esse vai ser o meu almoço e tá tudo bem. Eu não sou uma adulta funcional. Mas que podia Croissant tradicional, um macarrão. Eu tava muito animada pra vir aqui. Bom, eles têm um croissant que, segundo o meu amigo lá de Rondônia, o Michael, ele falou que esse é um dos melhores croissants que ele comeu aqui em São Paulo, então eu precisava vir. E eles também têm um macarrão. E eu acho que essa é a beleza da vida, né? Principalmente quando eu percebi que eu tava com 30 anos quando eu comecei a gostar de água com gás. E a liberdade de você poder fazer o que você quiser, né? Que eu acho que essa é a maravilha do mundo. Eu estou almoçando um croissant. Eu pedi o sabor mais infantil do mundo, que é Sete Belo, de macarrão. E vou tomar uma água com gás. Então é sobre isso. E começar a trabalhar com internet foi uma coisa que me trouxe outro ensinamento, que eu acho que é muito importante depois que você fica um pouco mais velho, você começa a entrar nos 30, é que você não precisa agradar todo mundo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que, na verdade, eu sou uma pessoa que eu não gosto de conflitos diretos, né? Então eu não sou aquele tipo de pessoa que vai brigar com as pessoas, sabe? Principalmente trabalhando com internet e gravando na rua e fazendo tudo isso, principalmente com o Luiz, e agora eu, né? Mas assim, normalmente a gente grava muito vlog, então o falar assim no meio de várias pessoas, andar na rua se gravando, é uma coisa que foi um desapego pra mim, sabe? E principalmente colocar minha cara a tapa fazendo vídeo na internet, onde as pessoas já tendem a ser um pouco mais... como eu posso dizer? Elas sentem uma certa liberdade a mais pra poder falar o que elas quiserem na internet, entendeu? Em relação a comentários ruins ou coisas desse tipo. Coisas que às vezes são muito desnecessárias, sabe? Então, o julgamento das pessoas é uma coisa que você, com o tempo na sua vida, você só vai se livrando, entendeu? E outra coisa que vem muito dessa questão do você parar de agradar as pessoas é você também aprender a falar não, sabe? Você vai aprendendo com o tempo, principalmente quando você, acho que começa a empreender ou quando você tá no mercado de trabalho e tudo mais, é uma coisa que você vai aprendendo a trabalhar melhor pra realmente não se colocar em situações que você não gostaria de estar. Eu, sinceramente, não sou a louca do macarrão, mas eu achei muito interessante ter um macarrão de Sete Belo, então vamos ver se realmente tem gosto de Sete Belo. Mano, tem muito gosto de Sete Belo. E ele é super recheado também. Vai começar a minha reunião das 3. Eu tô gravando também, ó. Fala oi, Bruna. Ela tá falando oi. O que você falaria que você aprendeu nos seus 30 anos? É complexo, porque pra você é difícil, porque com 30 ela teve filho. Ela aprendeu a ter crises existenciais mais focadas. É sobre isso. Normalmente quando eles fecham algum lugar... Obrigada, viu? Eu acabei minha reunião daqui a... Que horas são? Daqui a 45 minutos eu vou ter uma outra reunião. E a gente veio aqui no Sarta, que é uma cafeteria nova aqui de São Paulo, que eu tava muito curiosa pra ver, porque ela é linda, maravilhosa e parece ser tudo muito gostoso. Nossa, isso é muito bom, mano. O que você aprendeu
nos seus 30 anos? Vou filosofar agora, pode? Pode. Ao longo dos 30 anos, eu nunca dei valor à saúde mental. Isso eu acho que é algo que muitas pessoas têm preconceito com isso. Eu aprendi, ao longo desses 30, que isso talvez seja o mais importante, sabe? Porque a partir dali, cuidando daqui de dentro, aí você consegue cuidar do resto. Quando eu não cuidava da saúde mental, eu vivia, tipo, correndo atrás do tempo, pensando no que eu perdi, pensando no tempo que passou, com a ansiedade do que ia vir. E quando você menos, tipo, percebe, você não viveu o momento. E o momento não volta, né? Que lindo. Eu falei que eu ia filosofar. Parabéns. Viu? Eu aprendi nos meus 30 anos, com os virando 30 os 30 anos, a saúde, você sente que as coisas que você fazia com 20 e pouco já não é tão fácil assim, sabe? Sempre corri, né? Nunca corri tão certinho quanto eu tô correndo hoje, mas era muito mais fácil sair pra correr e só sair pra correr quando eu tinha 20 e poucos e agora é um pouco mais puxado. Quando eu tinha 20 e poucos, eu pensava muito mais em trabalhar. E aí com uns 30 e poucos eu penso muito mais em tipo, como eu consigo deixar a minha rotina mais saudável enquanto eu trabalho. Faz sentido? Então não mudou, trabalhar, Não, agora se cuidar. Exato, é isso. Foi meio na improvisação esse, porque eu tava saindo, tipo, atrasada de casa, mas tudo bem. E a última coisa que eu tenho muito forte, assim, depois dos 30, mas acho que não é nem depois dos 30, acho que é muito por conta só da vida adulta, a vida acontece e a gente aprende que existem relacionamentos, não tô falando só amorosos, mas relacionamentos pessoais, né, com outras pessoas, com amigos, com colegas de trabalho, que a gente vai filtrando, assim, sabe? A gente vai aprendendo que tem coisa que não vale a pena, entendeu? E às vezes aquele amigo que você considerava muito amigo antigamente já não faz mais sentido na sua vida. As coisas vão acontecendo, a gente vai amadurecendo, os relacionamentos também, e não tem problema. E eu acho que é até bom, sabe, quando você tem esse certo filtro, porque você tá fazendo tanta coisa na sua vida e você vai vivendo e vai tendo que trabalhar, tendo que fazer as coisas da vida adulta, que o tempo que você tem para poder estar ali com seus amigos, com sua família ou coisa desse tipo, é precioso, entendeu? Então, é melhor que seja filtrado e que você fale com pessoas que realmente agregam, que você goste. E entrar nos 30, por mais assustador que possa ser, pra mim foi uma realização de que eu tô, acho que no meu melhor momento da vida, sabe? Momento onde eu tô fazendo algo que eu acredito, eu tô trabalhando por uma coisa que é meu e tô com mais maturidade, mais experiência para saber que eu tenho capacidade de correr atrás do que eu quero, sabe? E é muito engraçado porque até mesmo essa questão da velhice, sabe? Eu sinto isso fisicamente, como é diferente. Mas por todas essas questões mentais, de estar bem no meu campo profissional ou ter um direcionamento maior do que eu quero na minha vida, também afeta na minha autoestima. E quando eu vejo fotos e vídeos meus antigos, eu falo, putz, eu tô bem, sabe? Eu tô feliz como eu tô. Sim, os 30 anos são os melhores anos até agora pra mim, da minha vida. E eu não sei como vai ser mais pra frente, mas eu acho que pessoas mais velhas podem comentar aqui também como foi os 30 anos pra vocês, ou se o importante na verdade é o presente e não a idade que você tá, sabe? E se você gostou desse vídeo, você concorda comigo, dá um like. E se você não concordar também, mas você achou interessante, também dá um like e deixa aqui nos comentários como tá sendo pra você ou como foi. E tem vídeo toda semana no canal, então só olhar aqui.